A paz do Senhor, povo de Deus. É um ótimo dia, né? Para todos os irmãos. Aqui é o pastor Clênio, né? Da Igreja Evangélica Pentecostal Avivamento de Santa Vitória, né? E eu venho aqui, através desse áudio, deixar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Último sábado agora, né? Hoje é dia 25 de junho, né? De 2020. Último sábado agora nós fomos no monte, nós temos os atalaios do ministério que oram pelo ministério. E no escuro ali sem poder ver o que estava escrito, eu abri a palavra e o Senhor me revelou essa palavra. E eu deixei para me meditar na minha casa sobre essa palavra. E ao chegar na minha casa, o Senhor colocou no meu coração de estar transmitindo essa palavra para os irmãos, né? E é um sinal, amados irmãos, que o Senhor ele está vendo tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes estamos preocupados se o Senhor está nos vendo, se o Senhor está vendo o que está acontecendo, se o Senhor está no controle dessa situação, se o Senhor está no controle. Ah, Senhor, eu estou perdendo minha família. Calma, eu vou te mostrar agora na palavra o que o Senhor revelou através da palavra dele. É muito forte, irmãos, né? Eu queria que você meditasse junto comigo. Está registrado em Isaías 24. Eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 15. Mas são versículos edificantes, amados irmãos. A Bíblia diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura, ou seja, quem pega a juro e quem paga o juro, né, irmãos? De todo se esvazia a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o foguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade, vazia. Todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria escureceu. Desterrou o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação. E com estalido se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, e clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, e ao nome do Senhor, Deus de Israel. Amém. E eu fiquei observando, eu vim para a minha casa e meditei nessa palavra, amados irmãos. E fiquei observando o que o Senhor estava dizendo. E o Senhor, que necessariamente Ele mostrou o que está acontecendo. O que está registrado aqui no livro de Isaías, capítulo 24. Quando eu li essa palavra, parece que o Senhor passou como um filme na minha mente o que está diante dos nossos olhos. E necessariamente, amados irmãos, vemos que a terra ela está contaminada de ódio, de pecado, de maldição, por causa dos moradores.
E não, aleluia, glórias a Deus. E a culpa, muitas das vezes, amados irmãos, é daqueles que dizem ser e não são. Dizem fazer e não fazem. Dizem estar e não estão. Dizem vestir e não vestem. Aleluias, glórias a Deus. Estamos, aleluias, glórias a Deus, contribuindo para o erro. Estamos contribuindo para o desvio da palavra de Deus. Aqui a palavra do Senhor diz assim, no primeiro versículo: eis que o Senhor esvazia a terra e desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. É difícil você olhar para tudo que está acontecendo e sonhar com uma realidade diferente diante de tudo que está acontecendo. Porque estamos vendo famílias sendo acabadas, famílias sendo destruídas por causa da desolação, por causa dessa pandemia. Lares sendo destruídos, famílias passando fome e a peste só se reproduzindo na terra. Aqui a Bíblia vai dizer no versículo 2 que o que suceder ao sacerdote, ao servo, vai suceder, o que suceder ao servo vai suceder também ao sacerdote e todos, os que comprem, os que vendem, o que empresta, o que toma emprestado, o que vende com juro, o que recebe com juro. Nenhum está privado de passar, amados irmãos, o que estamos passando. Ninguém. E na maioria das vezes, aleluia, glórias a Deus, vemos, aleluia, glórias a Deus, as pessoas permanecerem na mesma condição, sem olhar para o autor, aleluia, glórias a Deus, o consumador da nossa salvação, aquele que nos garante a vitória, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que pode mudar o nosso cativeiro. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, na verdade, no versículo 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram as alianças. Quantas vezes estamos vendo isso? Pessoas mudando os decretos por causa do seu benefício próprio, mudando os estatutos, a igreja já não está sendo a mesma igreja mais. Aleluia, glórias a Deus. Os servos de Deus estão se corrompendo. A lei, ela está sendo quebrada, aleluia, glórias a Deus, para o benefício do homem, não do evangelho de Cristo. Se diz que dentro lá do plenário, dentro da Câmara dos Deputados, tem uma Bíblia lá. E fazem as leis conforme o que está na Escritura, mas vemos que muitas coisas não estão agradando o Senhor. Muitas coisas estão sendo para beneficiar o ser humano, beneficiar o homem, e não expor o que Deus diz, e não mostrar o que a palavra do Senhor nos diz. Eu posso conviver, aleluia, glórias a Deus, com essa situação, aleluia, glórias a Deus. Eu posso, eita, glória a Deus, aleluia, conviver com essa situação e achar que está tudo bem. Mas o dia do meu encontro com Deus vai chegar. Vai chegar o dia que eu vou encontrar com o Senhor. Cabe a nós, amado, a igreja, amados irmãos, todos que estiverem me ouvindo, nós fazer a diferença. Nós fazer a diferença a partir de agora. Nós fazer a diferença diante dessa situação. Quando o Senhor me mostrou, amados irmãos, essa palavra, eu fiquei maravilhado, porque eu falei assim, Senhor é tudo. Aqui no versículo 6, por isso a maldição consome a terra, os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Olha, no começo dessa pandemia vimos pessoas sendo queimadas por causa desse vírus. E eu imagino Deus tranquilo, porque Ele pode, no estalar de dedo, amados irmãos, resolver todo esse problema, toda essa questão. Mas a humanidade ainda insiste em transgredir e errar, insiste em mudar os estatutos e as leis, ou zombar de Deus, vamos dizer assim,
ou zombar do nosso Deus Todo-Poderoso, ou desacreditar que Ele tem o poder de tirar e de dar, que tem o poder de ferir e de sarar, que tem o poder de colocar a enfermidade e de curar ela. Sabemos nós, aleluia, glórias a Deus, sabemos que tudo está na direção dEle. A Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então quem está em Cristo está tranquilo porque sabe que tudo que vier da parte de Deus é da parte dEle e se for era para o nosso benefício próprio. Tudo que vier vai ser para o nosso benefício próprio, independente se tiver que derramar lágrimas, se tiver que chorar, mas vai ser para o nosso benefício. Vai ser para nós mudar nossa história, vai ser para nós dar um testemunho de algo sobrenatural que aconteceu na nossa vida. Aleluias, glórias a Deus. Você não está, aleluias, glórias a Deus, santo, santo é o nome do Senhor, privado de errar, não. Você não está privado de tropeçar, não. Todo mundo está sujeito a tropeçar, mas permanecer no erro é loucura. Permanecer no erro é loucura. O dia do Senhor está vindo, igreja. Aqui o Senhor diz que a terra está desse jeito por causa da maldição do homem, por causa da contaminação, por causa da abominação, imagino eu. A Bíblia diz que o pecado fede nas narinas de Deus. Como é que está agora? Aleluia, glória a Deus. Temos que dobrar o nosso joelho e meditar em tudo que está acontecendo e não simplesmente meditar e deixar para lá, não. Temos que meditar e colocar em prática aquilo que está errado, nós colocar o certo, colocar em prática na nossa vida para que nós viemos dar um bom testemunho, não somente para dentro de nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso derredor. Deus, Ele está tocando na humanidade, para a humanidade acordar e ter uma nova vida e viver algo sobrenatural da parte dEle. Deus está deixando, aleluias, glórias a Deus, vamos dizer, um sinal do que foi feito na vida de Jó. Famílias perderam seus empregos durante essa pandemia, empresas fecharam. Aqui ainda disse que os altos, olha, eu vou ler aqui, pranteia o mosto, versículo 4, aleluia. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham as suas economias, tiveram que fechar suas portas, tiveram que baixar as portas de suas empresas e muitas pessoas foram mandadas embora. Tiveram que assinar o seu termo de rescisão de contrato e quem sabe agora não tem um salário para o fim do mês e os seus filhos muitas vezes esperando que algo diferente aconteça, mas o Senhor, vamos dizer assim, é para nós ver o que aconteceu no passado. Muitas famílias perderam seus filhos, seus pais, familiares. A vida financeira não está bem. Acorda, povo. Acorda. Deus, Ele tem o poder de dar e de tirar. Ele tem o poder de dar e de tomar. Ele é Deus. Foi Ele que criou o céu e a terra. Foi Ele que no princípio, se nós estamos vivendo, se nós estamos pisando sobre um chão, foi Ele que um tempo determinado, Ele criou isso tudo. Ele diz haja. E o haja de Deus é coisa que nós não vemos, porque é uma coisa que não existia. Ele disse haja e houve. E para Deus mudar essa história, Ele pode falar haja e tudo mudar agora. Aqui a Bíblia diz assim, cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído, versículo 8. Acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e bebida forte será amarga para as que beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam e ninguém já pode entrar.
Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu e desterrou o gozo da terra. Quantos lares hoje estão fechados e famílias não permitem que os seus entes entrem nos seus lares por causa de uma contaminação, por causa de um mal, né? Estão ali com as suas portas das suas casas fechadas e estamos passando por uma realidade e os irmãos vão entender que está muito mais além do que aquilo que estamos vendo. Porque muitas pessoas estão preocupadas, aleluia, glórias a Deus, com o vírus. E estão esquecendo de buscarem para a sua vida espiritual, para combaterem as hostes espirituais da maldade. Vemos muitas pessoas, aleluia, com o diagnóstico de depressão no meio dessa pandemia. E isso, muitas das vezes, são pessoas que eram pessoas de fé, pessoas com oratória, que pregavam, que louvavam, estão perecendo por causa de se preocupar demais com uma coisa e esquecer da outra. É necessário que você mude a tua história neste tempo. Estamos vivendo um tempo de preparação, de santificação. Acorda, povo. Acorda, é tempo de você acordar, é tempo de você viver um tempo de preparação no Senhor. Prepare as suas vestes, prepare a sua terra, mude a tua história. Não esqueça, a Bíblia vai dizer que nós não rejeitamos o ardis do inimigo, os seus ardis. Não temos que rejeitar os ardis do inimigo porque ele está vindo com seta, com muitas coisas para tentar desfocar, aleluia, nós e afastar nós da presença de Deus. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida, aleluia, glórias a Deus, para nós nem lembrar de Cristo, para nós esquecer que o poder e a autoridade está na mão dele, aleluia, glórias a Deus, e ele tem o poder de tirar e de tomar a hora que ele quiser, de fazer isso cessar logo, ou de fazer essa pandemia acabar logo, ou deixar ela até quando ele quiser. Ele é Deus. Aqui no versículo 13, porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor e clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Estão clamando. Pessoas que nem lembravam de Cristo estão clamando para que Deus venha ter misericórdia e mudar a história. Estão clamando para Deus fazer alguma coisa diferente. Agora, Deus, vamos dizer assim, é o foco, porque só Ele pode resolver, mas é de coração. Temos que olhar para Cristo e pedir e clamar e glorificar o nome dEle verdadeiramente. Estão clamando de ilhas, de nações, de povos. Muitos que nem lembravam de Deus, muitos que não. E Deus, eu creio nessa palavra, me perdoa a expressão, eu creio que Deus está obrigando o povo a reconhecer que Ele é Deus. Porque em outro tempo, o meu dinheiro comprava. Em outro tempo, a minha roupa valia mais do que qualquer coisa. O meu carro do ano valia mais, a minha casa valia mais. E hoje estamos vendo que não é assim. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe alguns já tiveram que vender os seus carros, as suas casas, para que a situação não fique pior. Não fique uma situação caótica diante dos seus familiares e amigos que gostam de ver você no status de fama. Deus é o foco agora. Quero que você foque em Deus. Eu peço a você para focar em Deus, mas verdadeiramente, em espírito e em verdade. Deus, Ele quer mudar a nossa história.
Deus, Ele quer mudar a nossa vida, mas depende muito do nosso pronunciamento diante da presença dEle. Depende do que estamos falando diante da presença dEle. Depende do que estamos colocando diante do altar dEle. Que você venha meditar nessas palavras, que o Senhor possa ter falado. Procure, leia Isaías 24, para não ficar só nas minhas palavras. Se você quiser compartilhar essa mensagem, fique à vontade. E eu fiquei impactado com essa palavra, porque tudo que está escrito aqui é um sinal do que aconteceu e do que está acontecendo. Tem choro nas ruas para pessoa que quer beber, pessoas que gostam de viver suas noitadas em bares. Bares hoje estão fechados e as pessoas estão procurando algum lugar para comprar. Então são situações que não mudam. Muitos ignoraram a Bíblia, muitos ignoram a palavra de Deus, mas está escrito. É uma coisa que está escrito, que nós vamos perecer por causa da contaminação do pecado. Que você venha mudar a tua história, que você venha olhar para o Senhor e alcançar a misericórdia dEle através dessa palavra e alcançar o favor do Senhor e se regenerar, vamos dizer assim, e se restaurar, essa é a palavra, e se restaurar e ser um vaso de honra na presença do Senhor, para que Ele possa, aleluia, glórias a Deus, te dar dupla honra diante dessa situação que estamos vivendo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, viu? Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais ao teu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Um ótimo dia, querendo Deus. Ótima noite, ótima tarde, em nome de Jesus.